A pomba, símbolo de paz, pureza e Espírito Santo. Na Bíblia, a pomba se destaca como um emblema de paz, pureza, guia divino e a manifestação tangível do Espírito Santo. Desde os primórdios do Antigo Testamento até o culminante Novo Testamento, a pomba desempenha um papel crucial em diversas narrativas e ensinamentos, transmitindo mensagens de esperança, reconciliação e a presença inabalável de Deus no seio da humanidade. A pomba como símbolo de paz, um raio de esperança em tempos turbulentos. A pomba branca, com sua plumagem imaculada e voo suave, é universalmente reconhecida como um símbolo de paz. Essa associação transcende culturas e religiões, enraizada em sua natureza dócil e na ausência de características agressivas. Na Bíblia, essa simbologia encontra um terreno fértil para florescer, transmitindo mensagens de esperança e serenidade em meio à turbulência do mundo. A pomba de Noé, um sinal de recomeço e promessa. Gênesis 8:12. Após o dilúvio que devastou a terra, Noé e sua família permaneceram confinados na arca por longos meses. A incerteza e o medo pairavam no ar enquanto as águas recuavam. Foi nesse cenário desolador que a pomba surge como um mensageiro divino, trazendo consigo um ramo de oliveira, símbolo da vida e da abundância. Essa cena, narrada em Gênesis 8:12, representa um ponto de virada na história da humanidade. A fúria das águas havia cessado, dando lugar a uma nova oportunidade para a vida florescer. A pomba branca, com seu ramo verdejante, se torna um símbolo universal de paz, esperança e recomeço, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a misericórdia e a promessa de Deus prevalecem. A pomba dos Salmos, uma mensagem de tranquilidade e confiança. Salmos 55:6-8. Diante das provações e aflições da vida, o autor do Salmo 55 clama ao Senhor por paz e refúgio. Em sua súplica, ele expressa o desejo de voar como uma pomba para longe da agitação e dos perigos do mundo, buscando um lugar de descanso e segurança na presença de Deus. Salmos 55:6-8. A pomba, nesse contexto, representa o anseio por paz interior e comunhão com o divino, um refúgio em meio às tempestades da vida. A pomba como símbolo de pureza, uma imagem da santidade divina. Na tradição judaica, a pomba era considerada um animal puro, frequentemente utilizado em sacrifícios religiosos no Templo de Jerusalém. Sua plumagem branca imaculada simbolizava a pureza e a santidade que Deus exige de seus filhos. A pomba, nesse contexto, servia como uma ponte entre o homem pecador e o Deus Santo, um meio de expiação e aproximação da divindade. As pombas nos sacrifícios do Antigo Testamento. Levítico 1:14, 5, 7. O livro de Levítico, no Antigo Testamento, prescreve detalhadamente as leis e rituais dos sacrifícios oferecidos no templo. Entre os animais considerados puros para sacrifícios, as pombas ocupavam um lugar de destaque. Levítico 1:14, 5, 7. Sua carne era oferecida em diversas ocasiões, como holocaustos, ofertas pelo pecado e ofertas de ação de graças. A pureza da pomba simbolizava a necessidade de santidade por parte do povo de Deus, um chamado à consagração e à vida em conformidade com os princípios divinos. A pomba no batismo de Jesus, uma confirmação divina. Mateus 3:16-17, Marcos 1:10-11, Lucas 3:21-22, no relato do batismo de Jesus, narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A pomba surge como um elemento crucial na cena. Após Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão, os céus se abrem e uma pomba desce sobre ele, enquanto uma voz poderosa do céu declara: "Este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer." Mateus 3:17, Marcos 1:10-11, Lucas 3:21-22. A pomba, nesse contexto, carrega um significado multifacetado. Em primeiro lugar, ela representa a aprovação divina de Jesus como Messias prometido. A descida da pomba simboliza o favor e a bênção de Deus sobre o ministério de Jesus. Em segundo lugar, a pomba branca pode ser interpretada como uma manifestação do Espírito Santo, que desce sobre Jesus para capacitá-lo para sua missão redentora. A pureza imaculada da pomba reflete a santidade do Espírito Santo e seu poder transformador. A pomba como guia divino, um símbolo de direção e confiança. Em algumas passagens bíblicas, a pomba desempenha o papel de um guia divino, conduzindo o povo de Deus em sua jornada.
Sua capacidade de voar alto e encontrar o caminho de volta ao ninho simboliza a orientação e a liderança de Deus em meio às incertezas da vida. A pomba de Abraão, uma promessa cumprida. Gênesis 15, 8-11. Em Gênesis 15, Deus estabelece uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma terra fértil e descendência numerosa. Abraão, no entanto, demonstra dúvidas e questiona como essa promessa será cumprida. Em resposta, Deus instrui Abraão a preparar um sacrifício de animais, incluindo uma pomba. Gênesis 15, 8-9. Após o sacrifício, um profundo sono cai sobre Abraão, e ele tem uma visão impressionante: aves de rapina descendo sobre os animais sacrificados. Porém, uma pomba afugenta as aves de rapina, protegendo o sacrifício. A pomba, nesse contexto, pode ser interpretada como um símbolo da fidelidade de Deus e a certeza do cumprimento de sua promessa. A pomba afugenta as aves de rapina, representando as forças do mal que tentam impedir o plano divino. As pombas no Cântico dos Cânticos, um sinal de amor e fidelidade. Cântico dos Cânticos 5, 2. O Cântico dos Cânticos, um poema de amor e devoção, emprega a imagem da pomba para simbolizar a afeição e a fidelidade entre os amantes. A amada, na ânsia de reencontrar o amado, diz: minha cabeça espreita pela janela, e meus olhos pelas grades, para ver o meu amado, para ver quem me ama. Cântico dos Cânticos 5, 2. Ela compara seus olhos às pombas, que buscam ansiosamente retornar ao pombal, simbolizando o intenso desejo de estar com o amado. A pomba, nesse contexto, representa a lealdade e a dedicação no relacionamento amoroso, um anseio profundo por união e comunhão. A pomba como símbolo do Espírito Santo, a presença e o poder divino. A pomba é, talvez, o símbolo mais associado ao Espírito Santo na Bíblia. Sua aparição no batismo de Jesus não é um evento isolado, mas sim um prenúncio de seu papel crucial na vida dos seguidores de Cristo. O Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, 1-4. No livro de Atos, capítulo 2, narra-se o evento do Pentecostes, marcando o início da igreja cristã. 50 dias após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém quando, subitamente, um som como de um poderoso vento encheu o lugar. Línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas que não haviam aprendido. Atos 2, 1-4. Neste momento de transformação, Lucas, o autor do livro de Atos, acrescenta um detalhe significativo: e apareceram línguas repartidas, como que de fogo, assentadas sobre cada um deles. Atos 2, 3. A pomba, embora não seja explicitamente mencionada, está implicitamente ligada a esse evento. As línguas de fogo simbolizam o poder do Espírito Santo que desce sobre os discípulos, capacitando-os para pregar o Evangelho e iniciar a expansão da igreja. A conexão entre a pomba e o Espírito Santo é reforçada pela tradição cristã primitiva, que frequentemente retratava o Espírito Santo como uma pomba em obras de arte e literatura. Os frutos do Espírito, a transformação pela pomba divina. Gálatas 5, 22-23. Na carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo descreve os frutos do Espírito Santo, que são qualidades que o Espírito Santo cultiva na vida dos crentes. Esses frutos incluem amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22-23. A pomba, como símbolo de paz, pureza e do próprio Espírito Santo, serve como uma imagem desses frutos. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos transforma, levando-nos a cultivar qualidades que refletem o caráter de Deus. A pomba na literatura e na arte, um símbolo universal. A pomba, com sua rica simbologia e apelo estético, transcendeu o contexto bíblico e se tornou um tema recorrente na literatura e na arte ao longo da história. Literatura. A pomba é frequentemente utilizada como um símbolo de paz, esperança e amor em obras literárias de diferentes épocas e culturas. Poemas como A Pomba, de William Wordsworth, e Ode a um Rouxinol, de John Keats, utilizam a pomba como uma imagem de serenidade e beleza natural. Romances como A Pomba, de Patrick Suskind, exploram temas de inocência, culpa e redenção, utilizando a pomba como um símbolo ambivalente. A pomba é um motivo frequente na arte visual, aparecendo em pinturas, esculturas, mosaicos e outras formas de expressão artística.
Obras clássicas como A Anunciação de Leonardo da Vinci e Guernica de Pablo Picasso retratam a pomba como um símbolo de fé e esperança, em contraste com a violência e a guerra. A pomba também é utilizada em arte sacra cristã, representando o Espírito Santo e a paz celestial. A pomba nos tempos modernos, um símbolo perene. A pomba continua a ser um símbolo importante para pessoas de todo o mundo, especialmente para os cristãos. Cerimônias religiosas. A pomba é frequentemente utilizada em cerimônias religiosas, como batismos e casamentos, simbolizando a paz, a pureza e a bênção divina. Soltações de pombas brancas tornaram-se um costume em celebrações religiosas, representando a libertação do Espírito Santo e a ascensão de orações ao céu. Símbolo de paz e esperança, a pomba branca continua a ser um símbolo universal de paz e esperança em tempos de conflito e agitação. O movimento pela paz global adotou a pomba como um emblema, representando o anseio por um mundo sem violência e guerras. Artistas e ativistas continuam a utilizar a imagem da pomba para promover a paz e a reconciliação. A importância da pomba para os cristãos. Para os cristãos, a pomba transcende o mero símbolo e se transforma em uma poderosa representação de diversos aspectos fundamentais da fé, paz. A pomba branca é um lembrete constante da paz interior e a reconciliação com Deus oferecidas através de Jesus Cristo. Em um mundo marcado por conflitos e inquietações, a pomba serve como um farol de esperança, apontando para a possibilidade de harmonia e bem-aventurança. Pureza. A imaculada plumagem da pomba simboliza a santidade e a retidão que Deus deseja em seus filhos. Os cristãos são chamados a viver uma vida santa, livres da contaminação do pecado, e a pomba serve como um lembrete dessa busca pela santificação. Guia divino. Em algumas passagens bíblicas, a pomba representa a orientação e a liderança de Deus. Os cristãos creem que o Espírito Santo age em suas vidas como um guia interior, conduzindo-os em sua jornada de fé e ajudando-os a tomar decisões sábias. A pomba serve como um símbolo dessa presença diretiva de Deus. Espírito Santo. Como já vimos, a pomba é o símbolo mais intimamente associado ao Espírito Santo no Novo Testamento. A presença da pomba no batismo de Jesus e no Pentecostes demonstra o papel do Espírito Santo em capacitar os crentes para viver uma vida cristã autêntica, concedendo-lhes dons e poder para cumprir a missão de Cristo. Além do simbolismo, a pomba como exemplo. Além de seu significado simbólico, a pomba oferece lições valiosas que os cristãos podem aplicar em suas vidas. Mansidão e gentileza. A pomba é conhecida por sua natureza dócil e pacífica. Os cristãos são chamados a cultivar a mansidão e a gentileza em seus relacionamentos, evitando atitudes agressivas ou vingativas. Fidelidade e lealdade. A pomba é um animal monogâmico, formando pares duradouros. Os cristãos são chamados a demonstrar fidelidade e lealdade a Deus e uns aos outros, cultivando relacionamentos comprometidos e duradouros. Confiança em Deus. A pomba, com sua aparente fragilidade, confia em sua capacidade de voar e encontrar o caminho de volta ao ninho. Os cristãos são chamados a confiar em Deus como seu protetor e provedor, mesmo em meio às incertezas da vida. A pomba, um símbolo de esperança para o mundo. A pomba, com sua rica simbologia na Bíblia, oferece aos cristãos e a todas as pessoas de boa vontade mensagens de paz, pureza, guia divino e a presença do Espírito Santo. Através da pomba, Deus nos lembra de sua constante presença em nossas vidas, inspirando-nos a viver com fé, esperança e amor. Além do contexto religioso, a pomba continua sendo um símbolo universal de paz e esperança. Em um mundo marcado por conflitos e violência, a pomba branca serve como um poderoso lembrete do anseio humano por um mundo pacífico e reconciliado. A pomba, portanto, transcende as páginas da Bíblia e se transforma em uma imagem atemporal, inspirando a busca pela paz interior, a comunhão com o divino e a construção de um mundo melhor. Que a pomba continue a ser um símbolo de esperança e inspiração em sua jornada.